Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Estamos tratando sobre autoridade espiritual e a lição de número 10 fala da autoridade dos dons do Espírito. Você que não tem a nossa revista, que não tem nos acompanhado com a nossa revista, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos falando. Você, se puder, anote, se puder, guarde no seu coração, que eu tenho certeza que é uma lição que todos nós precisamos exercer, não apenas conhecer. E o nosso texto bíblico base está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, eu vou fazer questão de fazer essa leitura. A Bíblia diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Grave isso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11 e último. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E você diz amém, amém e graças a Deus. Pai, eu quero te glorificar por essa palavra. Que em nome do Senhor Jesus as nossas mentes estejam abertas a receber a tua instrução e que possamos pôr em prática, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos for ensinado para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Antes de iniciarmos, quero também fazer a leitura do texto áureo. Nós temos aqui o texto áureo que diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Meus irmãos, um texto, uma lição muito importante, que não que as outras não sejam, não que as que virão também não sejam, mas, meus irmãos, é um tema, é uma lição de muita dúvida. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas acreditam que, na verdade, não sejam para elas. Eu não tenho dom, Deus não me escolheu, Deus não decidiu não me dar, eu não consigo me mover em nenhum dos dons. E eu quero, antes de falar qualquer coisa, eu quero te dizer que os dons são para todos nós. Não é apenas para pastor, não é apenas para evangelista, não é apenas para diácono, não é apenas para quem tem algum cargo na igreja, não. Os dons são para todos nós temos a oportunidade de nos mover nos dons. Isso não quer dizer que todos vão. Por quê, pastor? A gente vai entender durante a lição porque nem todos conseguem se mover nesses dons. E no texto eu quero, antes de começar a falar de cada item que está descrito na lição, eu quero deixar claro algumas coisas aqui nesse texto. O versículo 1 diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E eu creio que é justamente isso, uma das oportunidades que Deus nos dá o dom, que nós devemos buscar esses dons, para que nós possamos conhecer melhor, para que nós possamos nos mover melhor, para que a ignorância seja colocada de lado e possamos buscar. E é isso que nós estamos fazendo aqui na escola bíblica, é deixando a ignorância de lado, aprendendo cada dia mais, buscando cada dia mais, conhecendo cada dia mais, para que possamos nos mover, para que possamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, não seja ignorante. Não seja ignorante. E aí o versículo 7 vai dizer algo: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for
útil. Aqui está uma grande característica para quem quer se mover, para quem quer, vamos dizer assim, ter um dom, se mover nos dons. O que é, pastor? Tem que entender, primeiramente, que o dom, ele é para que tenha utilidade para o reino. Deus, ele não vai me deixar me mover nos dons para que eu, no dom de cura, por exemplo, para que eu saia dizendo a qualquer um seja curado. Eu olho qualquer um seja curado. Eu faço. Que bom que fosse assim. Eu olhasse o enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Todos na hora que eu quisesse. Mas não é assim. Tem uma utilidade. Tem uma utilidade. O dom, ele tem uma utilidade. E a maioria, e a gente vai entender que essa utilidade é que a igreja seja edificada, é para que o corpo de Cristo seja edificado, é para que os nossos irmãos sejam edificados. Deus não vai me dar um dom para que eu saia por aí dizendo que eu sou melhor do que A, melhor do que B, melhor do que C, não. O dom, ele tem uma utilidade, assim como todas as coisas no reino. Aquilo que Deus faz é com alguma utilidade. Ele não me chamou para ser pastor simplesmente para eu sair dizendo que eu sou pastor, que eu sou melhor do que os outros. Não, ele tem um propósito naquilo. Assim são os dons. Se a gente está buscando somente para que eu saia dizendo, eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de discernimento de espírito, somente para dizer, aí estamos errados. Não é isso que Deus quer conosco. Amém? E aí ele vai dizer no verso 11, mas um só Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, não sou eu, por mais que eu queira, não sou eu que decido, é Deus que decide, é Ele que reparte, é o Espírito que reparte a cada um. É o Espírito, ele diz assim, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu tenho oportunidade de me mover num dom, você tem uma oportunidade de se mover num dom, você tem a oportunidade de se mover no dom de cura, no discernimento de espírito, na profecia. Você tem essa oportunidade, assim como eu também tenho. Amém? Todos os dons, eu disse isso, destinam-se à edificação do corpo de Cristo. É para isso, é para que a igreja seja edificada. Para que a igreja possa ser edificada, não apenas para que eu possa me edificar sozinho. Amém? Então, qual é a finalidade? Nós vamos ver isso. A finalidade: edificar, exortar e capacitar. Quando nós vamos ver os versículos, quando nós vamos ver as passagens bíblicas, um dom, quando ele é entregue a mim, quando eu consigo me mover naquele dom, ele tem praticamente essa finalidade: edificação da igreja, exortação e capacitação do corpo de Cristo. E vamos continuar aqui agora com a nossa lição, com o que diz o texto. Isso você, pastor, onde eu encontro isso? Leia Efésios capítulo 4. Especificamente você vai ver diretamente do versículo 8 ao versículo 12. Mas leia todo o capítulo de Efésios capítulo 4, você vai ver edificação, exortação e a capacitação através dos dons. O item 1 diz, a natureza dos dons espirituais. De onde vem? A gente já disse, os dons espirituais vêm de Deus. É o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos entrega particularmente a cada um, conforme Ele quer. Então não é do homem, não é do pastor Eduardo, não é do pastor João, não é do pastor Luiz, não é do pastor, seja o nome que você quiser, não sou eu que lhe entrego o seu dom, é Deus que lhe entrega o seu dom. E aí tem uma característica, leia também, eu vou deixar esses dois, Efésios 4 e 1 Coríntios capítulo 1. O que você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 1? Os coríntios, eles moviam em todos os dons. Paulo diz, eu me alegro porque vocês receberam todos os dons, mas lá estava acontecendo algo. E Paulo exortou eles. Por quê? Porque eles estavam usando de qualquer forma, de uma forma carnal, e estava gerando contenda. Então Paulo está escrevendo, está falando com eles, olha, eu me alegro por vocês terem recebido os dons, estarem se movendo nos dons, porém, vocês estão usando de forma errada.
vocês estão usando de uma forma carnal, vocês estão usando e está gerando contenda. Então aqui tem um aprendizado muito grande. Se eu começo a usar o dom que Deus me entregou, começo a me mover no dom que Deus me entregou de uma forma carnal, da forma como eu quero, e não quando o Espírito me direciona, eu começo a gerar contendas. Pegou aí? Então, por isso que nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo, a saber o que Ele quer, a forma que Ele quer, como Ele quer, para que eu possa me mover, e não apenas para que eu possa crescer, não apenas para que eu possa mostrar que eu sou melhor do que os outros. E aí a lição vai falar sobre os dons exclusivos, que são as capacitações, como Deus entrega para cada um. E o item 2 já vai falar a manifestação dos dons espirituais. Isso aqui é muito legal. Isso aqui a gente vai agora propriamente entrar na lição que são as dúvidas. E eu quero conseguir, no tempo que me tenho proposto, para poder falar, porque é muito grande, é muita coisa, não dá para a gente falar num vídeo de 20, 30 minutos. Eu espero que você seja incentivado a estudar, a buscar, a conhecer mais sobre cada um. Aqui a gente está falando de uma forma genérica, não vamos nos aprofundar em cada dom, em cada manifestação, porém nós precisamos falar de cada um. E aqui a palavra vai falar sobre, a lição vai falar sobre a palavra de sabedoria. Pastor, eu tenho muita dúvida sobre essa palavra de sabedoria. O que significa esse dom? Esse dom de palavra de sabedoria. Meu irmão, eu vou te dar um exemplo. A palavra de sabedoria é um entendimento como uma instrução. É o entendimento da situação como uma instrução. E você vai pegar muito isso aqui quando eu te der o exemplo bíblico. Basta você ir em Gênesis, se eu não me engano eu não anotei, mas se eu não me engano é Gênesis 41. Você vai ver, o faraó, ele tem um sonho, e ele pede para as pessoas interpretarem aquele sonho. Nós estamos falando do dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Primeiro eu quero ler o que a revista diz. A revista diz assim: significa a capacidade de compreender e transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a. O que isso quer dizer? Eu vou traduzir aqui para você. O faraó teve um sonho, e ele queria que alguém interpretasse aquele sonho. E a palavra de sabedoria é justamente isso. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem somente o conhecimento. Ele tem a instrução. Então, o faraó, ele conta o sonho para José. E José fala, olha, qual era o sonho? Vamos só lembrar rapidamente. O sonho era que 7 espigas. Primeiro ele sonha com 7 vacas gordas, depois com 7 vacas magras, e as magras consumiam as gordas. 7 espigas bonitas, gordas, com 7 espigas magras, e as magras consumiam as gordas. O que José falou, olha, é o mesmo sonho. A palavra de sabedoria é o mesmo sonho. Então ele decifra o sonho, que eram os 7 anos de abundância, depois os 7 anos de escassez. Mas José não parou por aí. O que ele fez depois? Ele deu uma instrução. Guarde os alimentos enquanto tiverem abundância, para quando tiver escassez. Então a palavra de sabedoria é isso, é você ter esse conhecimento, porém vindo de uma instrução. Então você conhece aquilo ali que provavelmente ninguém está enxergando, como os outros não enxergaram, mas José, ele enxergou aquilo que ninguém enxergava, mas também ele instruiu, ele não ficou somente naquela palavra. É um profético, mas com uma instrução. Aí depois vem a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela não é seguida da instrução. Então a gente tem essa diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela é uma instrução. Por exemplo, Deus te mostra que uma pessoa está enferma, por exemplo, e aí você vai e ora. Deus te mostra que uma pessoa está em pecado, mas com essa palavra do pecado, Deus não te dá um algo a mais. Vamos supor, Deus te mostra que uma pessoa está errada, está falhando, está em pecado, mas Ele não te fala nada, Ele só te mostra aquilo, e você não tem uma instrução, você não tem. Então o que Deus está te mostrando? Deus está te dando uma palavra de conhecimento. Se fosse acompanhada de uma palavra de juízo para o pecador, aí seria o dom de palavra de sabedoria, porque é o conhecimento
com a instrução. Como ele está somente te mostrando, o que você faria? Você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. Então, só recapitulando, a palavra de conhecimento é isso. É você ter o entendimento, é Deus te mostrar algo que as outras pessoas não estão conhecendo. E o 2.1.3 fala do discernimento de espírito. E aqui é muito interessante. Porque muitos pensam, quando a gente fala de discernimento de espírito, é somente que é para reconhecer demônio. Reconhecer pessoas endemoniadas. Mas não é isso, meu irmão. Vamos supor, está correndo uma cura, um milagre. Sei lá, está correndo alguma coisa na igreja, alguma coisa com você. Mas você consegue discernir, rapaz, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui não é de Deus. Não, isso aqui vem do Senhor. Não, isso aqui não vem do Senhor. Não é somente você olhar para uma pessoa e dizer, olha, aquela está endemoniada. Não, aquela não está. O discernimento não é isso. É para você ter esse conhecimento, ter esse discernimento, mas não é apenas para o maligno também, tá bom? É para você ter um entendimento. Aí ele vai falar dos dons de serviço. A fé sobrenatural. Isso aqui é muito interessante. A fé não é apenas aquela... uma fé, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa expressão, uma fé normal. A fé sobrenatural, o dom de fé, ele já diz, por exemplo, eu vou te dar um exemplo e a gente vai conhecendo melhor. Você acha que a fé de Daniel era a mesma fé aquela fé que ele usou na cova, era a mesma fé que a gente sabe que ao amanhecer o sol virá? É a mesma fé que a gente acredita que vai amanhecer? Isso é uma fé que a gente tem, vai amanhecer, eu vou melhorar, eu vou sair dessa. Mas uma fé que me faz entender que essa enfermidade não é para a morte, que um câncer não é para a morte, que eu vou ser curado, que eu vou ser jogado numa cova com leões ferozes, famintos, mas eu vou sair dela. É uma fé como de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vão para uma fornalha com uma sentença de morte, mas crendo que o seu Deus pode tirar eles de lá. Essa é uma fé sobrenatural. Esse é um dom de fé que todos nós devemos buscar. Era acreditar no impossível. Não estou menosprezando uma fé que nós temos diária. Aquela fé de que, como eu já disse, vai amanhecer. Aquela fé de que uma chuva vai passar, não vai chover para sempre. É uma fé sobrenatural. Dons de curar. Dons de curar. Isso aqui é muito interessante, como eu já disse. Aqui nós temos uma dúvida muito grande no item 2.2 e no item 2.3, porque o 2.3 fala sobre a operação de milagres e o 2.2 ele fala sobre os dons de curar. Mas pastor, toda cura não é milagre? Mas todo milagre é cura? Não. Eu vou te dar um exemplo. Você acha que a multiplicação de pães e peixe que Jesus fez é cura? Não é cura, mas é milagre. Quando Pedro e João, lá em Atos 3, estão indo para o templo, mas eles declaram sobre aquele paralítico, levanta e anda, é uma cura, mas é um milagre? É cura e é milagre. Portanto, nem toda cura, aliás, nem todo milagre é cura. Tá bom? Vamos fazer esse discernimento. Por exemplo, o mar vermelho se abrindo, você acha que é cura? Não é cura, mas é milagre. Tá bom? Então vamos ter esse discernimento e entender que Deus nos dá esses dons, esse dom de curar. E eu vou repetir. Tudo isso, todos os dons que o Senhor nos permite nos mover, todos esses dons são para edificação da igreja. São para edificação da igreja. Pastor, 2.3.1, profecia. A revista diz assim: o dom de profecia capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus. Então o que é isso? Por exemplo, Deus me dá uma palavra sobre alguém. Isso não quer dizer que ele vai me dar todo o processo. Eu vou conhecer tudo dali que ele está me falando. É uma palavra que, na verdade, isso aqui, ouça bem isso aqui. A profecia, ela não é maior do que a palavra de Deus. Isso aqui é óbvio. O que muitas pessoas, elas tomam
a profecia como se fosse uma verdade absoluta. Mas se aquela pessoa que te entregou, ela errou a profecia. Se aquela pessoa que te entregou uma palavra, ela te entregou algo do coração dela e não o que Deus enviou. O que eu gosto de dizer aqui e que eu aprendi é que na verdade a profecia ela vem só para confirmar aquilo que está no teu coração, aquilo que a palavra diz sobre você. Não é a profecia que norteia a sua vida, o que norteia a sua vida é a palavra de Deus. Então se uma profecia é contrária à palavra, esquece a profecia, meu irmão. Por mais que você queira muito aquilo ali, por exemplo, Deus me mostra, um exemplo, tá pessoal, que você tem que fechar esse contrato e você vai ficar milionário com ele, mas esse contrato que você quer fechar, ele tem uma coisa errada no meio. Não, mas foi profetizado que esse contrato eu tenho que fechar, que é com ele que eu vou ficar rico, que é com ele que eu vou prosperar, que é com ele que minha família vai ser abençoada. Peraí, Deus ele não vai mandar profetizar algo que está errado. Então, entenda isso, a profecia ela vai confirmar algo que está na palavra, algo que está no seu coração. Pode observar, você vai perceber isso. A profecia você guarda, mas ela tem que confirmar, ela dirige, vamos dizer assim, ela dirige você, ela ajuda você a chegar a confirmar aquilo que já está no seu coração, mas não é a profecia que norteia a sua vida, o que norteia a sua vida é a palavra de Deus. Amém? A variedade e a interpretação das línguas. A variedade e a interpretação das línguas. É a comunicação do cristão. A palavra do Senhor diz que o falar em línguas edifica. A gente se edifica ao falar em línguas, mas se não tiver alguém que a interprete, é melhor ficar calado. O que isso quer dizer? Se eu falar em línguas, gente, meus irmãos, volto a repetir, tudo isso para a edificação da igreja. Se eu estou na igreja e começo a falar em línguas e não tiver quem interprete, guarda, porque a igreja vai ficar como? Quem vai entender aquilo que eu falo? Tem que haver uma interpretação. Ou eu edifico a mim mesmo, eu posso falar em línguas na rua, eu posso orar em línguas em casa, eu posso me comunicar com Deus, mas tem que ter uma edificação. Se não tiver uma edificação, eu tenho que edificar a igreja. Então eu tenho que ter essa. Se eu estiver orando em casa, amém. Mas se eu estiver no meio da igreja, do corpo de Cristo, tem que ter alguém que a interprete. Para finalizar, pastor, eu quero saber algo prático. Como eu vou ser usado por Deus para me mover no dom de cura? Eu quero muito ser usado com dom de cura. Primeiro, peça a Deus. Peça muito a Deus. Meu irmão, eu tenho dois em especial. E eu peço muito a Deus. Pai, deixa eu me mover. O que acontece? Oportunidades são criadas. O que a gente faz? A gente começa. Hoje a gente vê uma pessoa sendo usada com dom de profecia, e para a glória de Deus, nosso pastor é muito usado para isso. E a gente quer fazer igual. Pensa que conosco vai ser igual. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você sabe andar de bicicleta? Pastor, tem a ver uma coisa com a outra. Você sabe andar de bicicleta? Você começou andando de bicicleta, pedalando 10 quilômetros? Ou você caiu, você começou com a rodinha ali, devagarzinho? Você aprendeu a nadar sem pular na água? Como foi que você aprendeu a nadar? Você não teve que pular na água? Assim são os dons. Assim nós nos movemos nos dons. Pastor, eu quero muito me mover no dom de cura. Aí você olha o enfermo, Deus toca no seu coração para você orar por aquele enfermo, você fica. Será se é de Deus? Meu irmão, como é que a gente fala com Deus? É o Espírito de Deus que se comunica com o nosso espírito. A gente não vai ouvir uma voz assim audível, como você está escutando a minha, vai lá e declara sobre ele a cura. Não, é o Espírito Santo, vai testificar o nosso espírito. Nós vamos lá orar, e se for da vontade de Deus, conforme Deus quer, a profecia da mesma forma, vem a palavra sobre nós, e aí nós vamos profetizando. E assim vamos começando. Claro que ninguém, eu não conheço, pelo menos eu não conheço. Você pergunta às pessoas que se movem nos dons que Deus deu,
você não vai ver eles te confirmando que há 10 anos atrás eles se moviam como eles se movem hoje. Hoje eles têm um discernimento, um conhecimento maior, têm uma experiência, sabem mais o que é de Deus, o que não é de Deus. Se é aquilo mesmo que Deus quer, se é a vontade dele, por ele conhecer a pessoa, coisa do tipo, ou por ele não conhecer, mas ser a vontade dele que é aquilo que aconteça. Então, de forma prática, que possamos orar bastante, pedir a Deus, que Deus possa mover, que nós possamos nos mover nos dons, mas que a gente possa começar, a nos mover repito e encerro aqui, para edificação do corpo de Cristo, que nós possamos nos mover e que isso possa gerar no coração das pessoas fé, que possa gerar no coração das pessoas salvação, transformação, restauração, em nome de Jesus. Espero que você tenha sido edificado e espero que você possa buscar, porque é para todos, não está restrito a uma elite, não está restrito a um pastor, a um evangelista, a um diácono, está para todos. Você pode não ter nenhum cargo na igreja, nenhum ministério na igreja, mas pode se mover nos dons, porque Deus não mandou o seu Espírito, o Espírito Santo não vai entregar para cargo, ele vai entregar para pessoa, e você possa se mover nos dons do Espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz.